Irmãos, abra a Bíblia aí, Marcos, capítulo 2. Deus nos chama para uma missão. E Ele tem uma missão para cada um de vocês. Se você é crente, se você está na igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, é porque você foi chamado por Deus. A graça e a misericórdia de Deus não é para quem quer, é para quem Deus escolhe e chama. E eu queria ler com você Marcos capítulo 2, versos de 13 em diante. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus prezados irmãos, existe uma doutrina bíblica chamada a doutrina da vocação, do chamado de Deus. Esse chamado tem três aspectos. Primeiro, tem um chamado à conversão, o chamado eficaz. É quando o Espírito Santo converte você, chama você das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua conversão, seu chamado. Nós chamamos isso de chamado eficaz, de graça irresistível. Mas depois de chamado para ser crentes, nós somos chamados também para servir ao corpo, para a edificação do corpo. Por isso que a Bíblia fala que todos nós recebemos dons espirituais, para que através desses dons você exerça o seu ministério e produza a edificação do corpo. Você, ao fazer parte do corpo, você se torna um missionário, um sacerdote do Deus vivo, um filho, um servo, um mordomo. Mas em terceiro lugar, Deus nos chama também para realizar uma obra. Por exemplo, abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. No versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Barnabé já foram chamados para ser crentes, eles já tinham chamado para o ministério, e agora eles são chamados por uma obra transcultural, de levar o evangelho do reino de Deus a outras culturas. Usando o meu exemplo, eu fui chamado para ser crente. Não sei se você acredita nisso, mas eu sou crente. Fui chamado para o ministério e fui chamado para tocar essa obra aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o Deus que me colocou aqui, Ele me tira na hora que Ele quiser. Vocês entenderam? Vamos pegar o exemplo de Levi. Aqui nós temos
6 características do chamado de Deus para o ministério, Marcos. E eu quero deixar isso para ficar na sua lembrança, na sua memória. Certo? Espero que você esqueça que hoje é a final da Copa do Mundo e se lembre que hoje é o dia da sua ordenação ao sagrado ministério. 6 características desse chamado. Deus está chamando Levi para o ministério, para a vida cristã, para servi-lo como apóstolo, como discípulo dele. Diz o texto, primeira característica, veja aí. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão, vindo ao seu encontro, ele os ensinava. Quando ia passando, Jesus viu a Levi. Primeira característica desse chamado é Deus, é Jesus quem escolhe aquele que será chamado. Jesus estava com uma multidão com ele, mas Jesus ensina as multidões, mas Jesus vê Levi, ele vê Levi e o chama. Eu queria que você fosse, por favor, para Jeremias, capítulo 1. É tão interessante porque não existe no registro dos bíblicos, das profecias bíblicas, nenhum profeta que se ofereceu para ser profeta. Só os falsos. Jeremias 1, 4 e 5 diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus nos escolhe antes de nós nascermos. E todos os nossos dias estão escritos e determinados. Significa que nós somos escolhidos por Deus para uma missão antes de nós nascermos. Vocês entenderam? Não é para quem quer. Paulo vai colocar essa mesma expressão, que desde o ventre materno ele foi separado, santificado, para ser apóstolo de Cristo. Mas antes de ser apóstolo de Cristo, antes da sua conversão, ele foi um guerrilheiro. Ele foi um matador de crente. Mas ele era um escolhido. E que você creia nisso, Marcos. Que foi Deus que escolheu você, antes de você nascer, para você ser um pastor, um servo, proclamador da palavra de Deus. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te criou para essa missão. Em segundo lugar, Jesus chama de forma pessoal e individual. Vejam no texto, irmãos, que é Jesus que vê Levi. Viu a Levi. E Jesus sabia tudo sobre a vida dele. Ele era filho de Alfeu. E ele era coletor de impostos. O que é surpreendente na Bíblia é que Deus, quando vai chamar alguém, ele chama todo mundo pelo nome. Ele chama Samuel pelo nome, ele chama Moisés pelo nome, ele chama Saulo pelo nome, ele chama Pedro pelo nome, ele chama Zaqueu pelo nome. Talvez ele nunca tinha passado naquela coletoria, mas Deus já sabia quem era Levi. É ele que se dirige à pessoa de Levi, que também se chamava Mateus, do grego, que significa presente de Deus. E ele chama Levi sem ter nenhum contato anterior com ele, porque ele é o Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Então ele conhece você. Ele dedicou você para uma missão. Amém? A sua vida
ela existe para você cumprir uma missão de Deus. Nós não estamos aqui treinando para a eternidade, não. Nós não estamos aqui ensaiando. A vida não é um ensaio, a vida é uma missão. Uma missão. E terceiro lugar, Jesus chama quem Ele quer. Jesus chama de forma pessoal ou individual. Jesus também o chama para segui-lo. Veja, Marcos, o que diz aqui: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Segue-me. É uma ordem, um imperativo. E eu acho muito interessante, meus amados irmãos, e aqui eu queria destacar, Marcos, para você, que seguir a Jesus não é uma parte da nossa vida. Seguir a Jesus é a nossa vida. Há muitos seminaristas saindo do seminário hoje, eles têm projeto de ministério, assim, projeto acadêmico, projeto disso, projeto daquilo. Tem uns que são tão espirituais que eles dizem assim: primeiro Deus, depois minha família, depois a igreja. Eu digo, ó inocente, está tudo embrulhado. É Deus, família, ministério. É a vida como ela é. Veja o que Paulo diz lá, por favor, em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 24. Eu quero que a igreja leia comigo, por favor, porque Marcos, o seu ministério é a sua vida é o seu ministério. É o ministério da cruz, é a cruz do ministério. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus chamou você, e Ele chamou você para que você o siga totalmente, completamente. Mas em quarto lugar, nós aprendemos nesse texto que Deus chama gente que está ocupada. Deus não chama vagabundo, não. Você acha que Deus chama? Deus criou o trabalho. O diabo criou a preguiça. O trabalho é bênção. A preguiça é pecado. E é tão bonito você observar que quando Deus chama, Deus nos chama em situações que você teria outras opções, Marcos. Nenhum chamado de Deus, ele acontece em paz, é sempre em crise. Vocês acham que eu daria um bom vendedor de imóvel? O que vocês acham? Hein? Eu fui camelô, vendia bijuteria para a mulher. Antes da mulher chegar, eu já botava o brinco na orelha dela. Eu vendo coxinha, eu vendo o que você quiser, eu vendo. Mas Deus não me chamou para ser comerciante. Quando eu inventei de botar uma livraria para vender para crente, misericórdia. Negócio com crente, dinheiro na frente, pelo amor de Deus. Você tem muitas opções, várias opções, mas o seu chamado é para largar tudo e dizer: eu não posso ser nada, senão para aquilo que Deus me chamou. Você é um médico, você é um advogado, você é um professor, você tem que entender que essa é a missão que Deus deu para você. Pastor, minha missão é ganhar dinheiro. Nós precisamos,
porque tem que furar poço, tem que distribuir, tem que construir templo. Deus chama pessoas para ganhar dinheiro. Levi estava na coletoria. Estava o quê? Trabalhando. Não estava desocupado. Às vezes, Marcos, tem acontecido aqui, e a gente tem barrado, o cara já tentou de tudo. De astronauta, né, a cientista, arquiteto, engenheiro, aí chega e diz, pastor João, eu tenho um chamado. Eu falei, tem não. Você tem chamado? Vamos ver se você tem chamado. Abra uma congregação. Vai começar um trabalho. Assuma um grupo de pastoreio. Mostre, revele que você tem um chamado de Deus. Quando eu conheci o Marcos, ele me dava muito trabalho, porque ele era da área de comunicação, mas não falava. Eu falei, Marcos, eu vou ter que arrumar uma fonoaudióloga. Ele não atende celular. Mas Deus vai trabalhando na nossa vida. Vai lapidando, vai mostrando. Tá certo? Então fala. Dá um jeito aí, viu, Sara? Ajuda aí. Por fim, quinto lugar, Deus chama de maneira irresistível. Ele se levantou e o seguiu. Não deu para questionar, não deu para resistir. A graça de Deus é irresistível. Irresistível. Mas eu quero concluir, Marcos, chamando aqui, você que está nos assistindo, participando aqui, é que imediatamente após ter sido chamado por Deus, veja aí, no versículo 15, primeira coisa, ele não fez a classe Essência da Fé 1 e 2, ele já foi trabalhar, viu, Fernando? Ele já reuniu na casa dele todos os coletores de impostos, todos os pecadores, porque essa classe era considerada como a pior classe, porque cobrava imposto dos judeus com autorização do Império Romano. Cobria a cota do Império Romano, eles apertavam o povo. E é tão interessante, Marcos, é que nós fomos chamados para a missão de cuidar de pecadores. Às vezes eu fico pensando assim, o pastor, eu como pastor, eu vou sempre estar do lado da ovelha, mesmo que ela esteja errada, não presta, mas o pastor fica do lado da ovelha. Não concordo com o que ela está fazendo, não tem autorização para pecar, mas ela está vivendo um momento, uma crise, uma dificuldade, um problema. Porque às vezes, meus amados irmãos, nós achamos que a igreja é a comunidade dos santos sem pecado, sem defeito. Outro dia um irmão chegou na minha sala, todo nervoso, pastor, a igreja está cheia de problema. Eu falei, e aí, meu irmão? Você quer que eu conte mais uns meus aqui? Você quer mais umas razões, uns motivos? Então nós somos chamados para pregar para pecadores, para cuidar de pecadores, para estar ao lado dos pecadores, para aconselhar os pecadores, para ser aconselhado pelos pecadores, para encorajar uns aos outros, para consolar uns aos outros. Esse é o nosso chamado. Se você fosse chamado para trabalhar com anjo, você estava no céu. Irmãos, após a sua decisão de seguir a Jesus, Levi oferece um jantar em sua casa e convida todos os seus amigos que não prestavam.
E o melhor, Jesus vai. Porque Jesus está dizendo, você está me seguindo para fazer a minha missão. A missão que eu estou lhe dando para fazer. E Jesus vai ali. E os escribas e os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? É porque somente o santo, que é Jesus, pode purificar pecador. Somente a graça de Deus pode transformar vidas. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar a vida de pecadores. Então a nossa matéria-prima, aqui na igreja, eu olho aqui para vocês, olha, um bando de pecadores, bem vestido, gordinho, magrinho, bem penteado, mas destampa para ver, pega a capivara para ver. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, o pastor disse que eu tinha vocação. Eu disse, eu não tenho, pastor. Não, você tem. Por quê? Porque quando você prega, o Espírito Santo converte gente. Subia no caminhão com o seu Miguel, aquela caixa Janine, microfone. Você sabe aqueles microfones ruins que dá choque na hora que você está pregando? Você não é dessa época. E eu pregava, fazia apelo, o povo se convertia. O pastor dizia, você tem vocação? Eu não tenho vocação. No dia que eu fui apresentado no conselho pelo pastor, os presbíteros riram. Se esse cara tem uma ficha suja, pastor, aqui. Não é o seu caso. Mas, irmãos, Deus chama pecadores. Para mim, a figura mais emblemática disso é Jacó. Nós vamos estudar a vida dele daqui a pouco. Jacó. A salvação de Deus é pela graça, é pela misericórdia de Deus. O ministério é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Eu diria o que Agostinho disse certa vez, qual é a principal virtude de um crente, de um pastor? Agostinho disse, humildade, humildade, humildade. Amém? Seja humilde, porque eu e você, nós somos pecadores. E nós precisamos uns dos outros. Terminou. Agora não sei o que eu faço, nós vamos cantar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti. O Senhor conhece-nos antes que existíssemos, que o Senhor tivesse nos criado e nascido no ventre da nossa mãe. O Senhor tem um chamado para cada um aqui, uma missão. A nossa vida, ela só tem sentido se formos para cumprir essa missão. Para sermos bênção onde estivermos, e para sermos abençoados e abençoadores onde nós estivermos. Como foi o nosso pai Abraão, que recebeu de Deus essa missão, ser tu uma bênção. Abençoe o Marcos, abençoe a Sara, cuida deles, que essa jornada ministerial que ele está iniciando hoje, possa ser vivida e concluída debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Que ele seja instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, e que cada um aqui também possa estar consciente que tem uma missão da tua parte para cumprir e realizar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo:
tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Estamos diante da ceia do Senhor, que foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo após a celebração da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, a ceia é uma festa cristã. Ela é um memorial. Significa que na ceia nós trazemos à nossa memória o significado e aquilo que Cristo fez por mim e por você. Através do seu sacrifício, todos os meus pecados já estão perdoados. Os que eu cometi, os que eu estou cometendo hoje, e os que eu cometerei até a minha morte. Todos os meus pecados já estão perdoados. A minha e a sua salvação já está consumada pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, para que serve a ceia? Para a gente reatualizar a salvação. Para a gente se lembrar de quem a gente é. Nós somos povo de Deus, igreja de Deus. Para você pedir a Deus que purifique você nesta manhã dos seus pecados pessoais. Para que você seja purificado. Porque o sangue que redime é o sangue que purifica, limpa, que lava. E se você disser que não tem pecado, isso é mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Olha para nós aqui, Senhor. O Senhor conhece a minha vida, os meus pecados. Os meus pecados têm ofendido a Tua santidade, entristecido o Teu Santo Espírito. Pecado por ação, por omissão, por pensamento, por fala, por comportamento, Senhor. Santifica a Tua igreja nessa manhã. Nós não queremos viver uma fé fundamentada na hipocrisia. Queremos ter uma vida autêntica diante do Senhor, diante uns dos outros. Que o Senhor venha nos limpar de todo farisaísmo nesta manhã, de toda soberba espiritual, de tudo aquilo, ó Deus, que impede a plenitude, a ação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Deus, quebranta o nosso coração, enche o nosso coração de misericórdia, de compaixão, que nós possamos estar preocupados com o outro, Senhor, cuidando do outro, olhando um para o outro. Tem misericórdia de nós, Pai. Venha santificar a Tua igreja, purificar a Tua igreja e usar poderosamente essa igreja, cada irmão aqui, na missão, no trabalho. Usa cada um aqui, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Que ao comermos o pão e bebermos esse cálice nesta manhã, o Espírito Santo esteja trabalhando aqui. Que o Teu poder possa nos renovar, nos santificar, nos fortalecer, nos encorajar para uma vida cristã vitoriosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.